Pai do Senhor, gente, e aí, tudo bem? O que os 3 primeiros capítulos de Gênesis realmente ensinam para ter 4, tá bom? E aí, vocês estão bem? Dando continuidade, o que se pode depreender, interpretar de Gênesis 1 e 2, tá? É que apenas Deus merece ser adorado, merece e deve ser adorado. Nenhuma coisa criada é digna de adoração, mas apenas Deus, o Criador. O pensamento judaico-cristão destaca 2 coisas bem fortes. É importante você internalizar isso aqui. Primeiro, apenas Deus é responsável pela criação. E segundo, apenas Ele é e deve ser o objeto de devoção religiosa e adoração. Essa também foi uma concepção radical, inovadora e singular no mundo antigo, pois os povos antigos acreditavam que todas as forças da natureza eram divinas ou eram manifestações das divindades. O politeísmo era a visão e entendimento dominante do mundo de então, no mundo do Antigo Testamento, principalmente nos dias de Moisés. O ensino claro do Antigo Testamento é que Deus é o único responsável e deixa clara a intenção de excluir todas as divindades do mundo antigo, pois elas não existem. Essa também foi uma concepção radical para a época, porque todos eram politeístas. Para termos uma ideia da força dessa revelação, os céus que foram criados em Gênesis 1:1 não eram as moradas dos deuses, como era definido pelos pagãos da época nos seus livros religiosos, tá? Mas antes os céus foram criados por Deus. Logo, a interpretação clara disso é que Deus transcende os céus. Essa era uma revelação revolucionária e extraordinária, logo no primeiro versículo da Bíblia. No versículo 2, aparecem as profundezas dos oceanos, que não eram divinos, e que o Espírito de Deus era quem dominava por aquelas bandas também. A luz do verso 3 não aparece como uma emanação do divino, a luz criada ali, e haja luz, mas é uma criação de Deus também, não uma emanação. Da mesma forma, o sol e a lua foram criados por Deus, e naqueles dias os povos antigos adoravam o sol e a lua. E o que é interessante, existem as palavras hebraicas para sol e lua, mas elas não são usadas em Gênesis 1. E nos versos 14 e 16, temos uma referência genérica à luz maior e luz menor. E a Bíblia chama lá de luzeiros e as estrelas. É negada totalmente e de forma radical a ideia de que essas luzes sejam divindades, mas que elas são apenas sinais de que o Deus Criador as colocou lá. Elas não são divinas nem sobrenaturais. No versículo 21 são apresentados os monstros marinhos que Deus criou e os colocou lá também. Nos contos antigos, entre os habitantes do Oriente Próximo Médio, esses monstros marinhos eram os agentes do caos, tá? Que aterrorizavam as águas, e a ordem só era restabelecida pelos deuses. E Gênesis revela que esses monstros eram apenas grandes peixes que Deus criou e colocou lá, tá? Então veja como a revelação do Gênesis era radical para a época e respondia de forma tão intensa e direta à própria cultura religiosa da época, tá bom, gente? Então, vamos lá, daqui depois eu coloco aí a parte 5, tá bom? Vamos lá. Até mais. Até a próxima, gente.